Vamos agora pro pasmem, o melhor anime de futebol já feito. Não que é um título que seja muito difícil de você conseguir alcançar, mas estamos com Blue Lock, cara. Eu estou honestamente surpreso como isso funcionou. Como que uma história que fala sobre literalmente um Hunger Game, né, um mata-mata, aqui, os jogos vorazes do futebol, deu certo. E a história é literalmente essa. O Izagui, ele entra num projeto chamado Blue Lock, que literalmente ele pega um monte de garotos, né, da base ali, do futebol japonês, e fala, ó, então, é o seguinte, vocês vão salvar o futebol japonês que eu vou ensinar vocês a ser atacante. Então, o que sobrar daqui, os 8, 10, eu não lembro quantos que vão passar desse projeto, vocês vão ser jogador ali, profissional, pica, e vocês vão resolver o problema do futebol do Japão, né? E espero que isso resolva. E, cara, isso daqui funciona. Isso daqui é absurdamente funcional, mas ele ainda precisa fazer só um esforcinho, né? Só uma suspensão de descrença, porque isso daqui é extremamente intenso, bizarro e ele quebra algumas regras iniciais de você absorver toda essa intensidade, porque ele vai jogar pra isso. Ele vai ser essa essência do Battle Shonen de tornar tudo over, de tornar tudo muito energético, e a partir desse momento que você aceita isso, você começa a entender que até ele trabalha bem fundamentos, ele trabalha bem personagens, ele tem um fundo de roteiro que você fala, pô, isso dá uma base e me mostra o show, e o show é extremamente gostável. Eu acho que o principal ponto dele é o grande teste da sua suspensão de descrença. Porque quando você compreende o que Blue Lock é, o que é a idiotice dele, e você compra essa ideia, como você falou, é extremamente recompensador. Os personagens são divertidos, o anime é extremamente gigante, ele nunca fica parado em algum segmento ali. Todo momento tá tendo algum jogo, alguma interação grandiosa e edgy de personagens que eu acho extremamente divertido. E, pô, flui pra caralho. Eu dou até um mérito que a animação, eles sabem que eles não têm muito animador. Aí eles decidiram focar, não, a gente vai focar em fazer as caribuca. E as caribuca é legal pra caralho. E o resto a gente faz CG. Exatamente. Tem que, CG. Vem, tem que CG, aéreo. vem aqui, tapa. Mas eu, pelo menos, eu tenho mais noção de posicionamento de campo que eu acho. Não, mas a Ash ele deixava os buracos, né? Aí Eu prefiro ter o boneco em CG, porque pelo menos ele me situa, né? E tem todos os jogadores em campo, né? Eu consigo ter um entendimento do storyboard através disso, né? Um entendimento Sim, do posicionamento. Continuidade. Futebol é relevante isso, né? Se o cara só só um pouquinho. aparece na frente do gol, faz o gol, pô. Não precisa mostrar ele passando. Não precisa mostrar ele vivo. Você pode ser um fantasma, pô. O Gasparzinho centroavante, né? Mas você comentou sobre o fundo de roteiro, eu não falo nem o fundo, eu falo até o primeiro plano. Porque o tanto de pesquisa e contexto que ele tem, desde contexto de personagem com relação ao futebol, até aquele exemplo que eu tinha dado com as referências dos jogadores, né? Que cada jogador representa, ou qual a referência de cada jogador. E até no próprio roteiro, em ações do roteiro, características de personalidade, se assimila aos jogadores que ele referenciou da vida real. Fora desse contexto, você tem um outro contexto também, do próprio desenvolvimento da categoria de base, de como funciona. E quando você pega o que a gente tem de referência de vídeo, documentário, sobre como é um processo seletivo para você entrar na base, de como que funciona esse processo, cara, é literalmente um Blue Lock. Só que, obviamente, ele é mais humanizado, ele não é tão Battle Shonen, né? Mas a ideia de um Battle Royale é literalmente o que acontece. Se você pegar o que a gente tem de referência com relação à categoria de base, é exatamente isso. Então, dentro desse processo, é literalmente jogadores sendo filtrados a todo momento. Então, é 3, 4, 5 filtros que acontecem até o cara chegar a um teste na categoria de base do time que ele quer. Então, dentro dessa ideia de estrutural que ele tem de Blue Lock, é literalmente o que a gente vive. Ou no caso que os jogadores, ou a molecada, os adolescentes, eu não falo nem adolescente, crianças, que tem jogador aí que participa de um sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. Então, crianças participam dessa estrutura. Então, pensa como que é para uma criança lidar com um tipo de pressão de uma situação semelhante ao que eles vivem no Blue Lock. O Blue Lock, ele mostra isso ao extremo. Então, dentro desse contexto,
ele tem uma base disso, por quê? Porque ele utiliza essa referência pra falar, ó, no Japão não é assim, gente. No Japão o futebol não é concorrido assim. Na América do Sul é assim, porque se os caras não conseguissem jogador de futebol, ele não tem o que comer. Então, dentro dessa perspectiva, ele tenta simular todo esse desespero e esse over que ele coloca é justamente porque não tem uma parte social que equivala a isso. Não tem como equivaler isso. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Tanto que a gente tem chamada de categoria de base, tem 1.000 jogadores. Aí dilui isso em semanas. Ou seja, essa concorrência eles não têm. Então, ou seja, é toda uma estrutura para simular algo que eles não têm e que demonstra por que eles não têm tanto ego, tanta motivação, e eles não têm um centroavante decente na seleção. Desde sempre. Então, dentro dessa pesquisa, pô, é muita referência. Tanto de personagem, quanto do porquê da estrutura, qual que é a ideia, qual que é o papel do ego dentro dessa estrutura que ele segmenta. Então, ele tem muito, mas muito contexto. Dentro do próprio jogo, há algumas referências de movimentações, de ideias, de próprios dribles de jogadores que fizeram na vida real. Só que, obviamente, ele destrói completamente a premissa de lei da física, né, gente? Então aqui você tem que entrar com a suspensão de descrença que você entra no Inazuma Eleven, no Capitão Tsubasa. Não é um Aoashi em questão de física. Aqui ele tá cagando pra isso. Não pô. fala de Aoashi em física, não, porque... Não. É um jogo realista. Realista! Faltando boneco, mas realista. A ideia dele é ser realista. Mas E mesmo com esses overs, você tem muitos momentos que você referencia, pô, tem um gol do protagonista que é literalmente o gol que o Mbappé fez na final da Copa, pô. É idêntico à montagem visual. Mas, pô, o Blue Lock não é over? Então, né? Mesmo ele sendo over nesse sentido, ele tem referências de movimentação corporal, de formas no over que ainda são extremamente funcionais. Sim. A suspensão de descrença fica muito pela forma, né? Porque ele é excêntrico, ele é extremamente carregado. E é bom pra ele, inclusive, porque ele subverte isso à intensidade. A intensidade implícita dentro da própria peneira que eles fazem aqui do Blue Lock, como explícita pela própria montagem de cena. Diferente de outras obras com poderzinho, ele tenta ainda se assimilar a algo mais Haikyuu, uma referência visual à jogada. Então, pô, ele tá, sei lá, soltando raios e tem efeitos de água em volta do personagem. Aquilo é literal? Aquilo é físico? Não. Mas aquilo ali é muito Kuroko, mano. É muito... Kuroko faz isso? Eu não sei, eu não tenho essa base. Caralho. Pô, quando os caras literalmente entram no modo sério, entre as modos sérios do jogo, eles começam a sair raiozinho do olho, pô. Mas o Kuroko também não interfere aquilo de uma forma física, né? É só uma referência visual. É tudo referência visual. Não é tipo, sei lá, se pegasse um Inazuma Eleven de basquete que o cara faz a bola virar uma bola de fogo. Não. É por isso que a minha base era Haikyuu, porque às vezes a intensidade é mostrada, não tão over quanto o Blue Lock, mas é pra mostrar de fato intensidade, sabe? O cara voa e solta a pena e bate na mão como se fosse uma porrada de algumas toneladas. Aqui ele faz os efeitos visuais metafísicos, vamos dizer assim. Mas ele ajuda, inclusive, todo esse visual a características visuais dele, né? A própria estética dele, que é extremamente carregada, ele quer ser muito over nesse sentido e faz sentido pra proposta. Porque é uma obra que tá tentando evocar o ego de cada um deles, tá querendo evocar a individualidade de cada um deles. E o Izagi, inclusive, ele é um excelente personagem que representa isso. Porque ele começa lá, vamos aí, né? Vamos ser atacante, vamos ver o que o Blue Lock quer apresentar pra gente. E ao longo dessa jornada, ele cada vez mais vai sendo puxado a essa espiral do egocentrismo. E quando você vê a jornada desse personagem representando o que de fato é a proposta de Blue Lock, é fantástico, porque você ganha de duas formas. Você ganha pela própria evolução do personagem, você tem um personagem que ele vai te orientar ao longo da narrativa pela perspectiva dele, e a proposta da obra também vai afunilando e tornando cada vez mais visceral essa competição, porque tem que ser, porque é a proposta disso, das linhas de fato, como o Igor falou. Então eu acho muito legal que ele consegue sempre se situar bem e a carga emotiva, a carga de pressão do início ao fim, ela é um gráfico pra cima. Porque, beleza, a gente ganhou. Pô, mas você ganhou, mas a próxima etapa é 3 vezes pior. Pô, mas você passou pra próxima etapa, mas você perdeu.
E esse peso da perda se mantém. Então, ele sempre vai jogando o gráfico pra cima, escalonando a situação, porque é sobre isso, sabe? Uma vitória nunca é comemorada. Uma vitória é literalmente só o começo de um outro conflito maior. E eu achei incrível como ele consegue ter essa energia de empilhar problemas, de empilhar urgência, e às vezes não dá tempo de você respirar, principalmente na segunda metade. É jogo atrás de jogo, é situação atrás de situação, e ele vai te espremendo ali, ele vai contorcendo ali para ele conseguir de cada vez mais afunilar nessa sensação de tensão, de urgência, e ele faz isso muito bem, utiliza os recursos que consegue. Geralmente, em alguns episódios, ele trava muito a câmera, ele precisa fazer muito penning shot, mas ainda assim ele corrobora com a intensidade de dublagem, com trilha sonora, com efeitos, visualmente também ele consegue fazer sistemas de partícula, ele consegue fazer bons visuais que agregam a isso, então o estilo de arte que ele usa. Exatamente. Literalmente, até o Sakuga Oni fez um post do como eles usam um estilo de animação que é não usando sombra, justamente pra aumentar ainda mais essa intensidade. Sim. E Blue Lock é muito isso, é intensidade. É Quanto intensidade. mais intenso, por mais idiota que seja, quanto mais intenso, melhor. Sim. E é idiota, mas ainda tem fundamento. Eu gosto disso, porque geralmente anime de esporte joga pro caralho o fato esporte, né? A regra do negócio. Então, se Blue Lock sabe falar disso, ele tem noção do que é futebol e ele explica muito fundamento bom. Até o Igor conseguiu corroborar muito o fundamento que ele passava ao longo dos episódios e que tinha muita verossimilhança de fato em tudo que ele ensinava. Então, pô, isso é ótimo, porque ele tá juntando o melhor dos dois mundos, né? O melhor da excentricidade de Blue Lock junto com um respaldo técnico que faz sentido, que tem fundamento, que te passa conhecimento, e as coisas não acontecem à moda caralha. Tem uma lógica e tem um fundamento daquele over que ele tá fazendo. E, cara, que vem a segunda temporada. Eu tô extremamente hypado. Segunda temporada, filme, quando quiser. Cara, eu tô extremamente hypado pra esse anime. Eu acho que foi um dos animes que eu mais gostei dessa temporada, independente se ele foi o melhor ou não. Eu amei esse negócio. A cada episódio que passava eu ficava mais intenso e mais conectado a ele, porque a partir do momento que a suspensão de descrença foi dada, é dali pra frente, cara. É muito bom. Adoro anime que acerta fazer isso, e ele conseguiu. E é uma coisa meio subjetiva, de fato, a suspensão de descrença, mas ainda assim é um fator muito crucial pra ele, que ele acertou muito bem em tornar isso real e dar essa intensidade. Então, acho que sinceramente, eu acho que é a única barreira que Blue Lock tem. De resto, é só vitória. E outra coisa, até se o Igor quiser comentar mais, o fato do jogo sendo jogado, porque, bem, não é necessariamente um jogo de futebol. Ele tem futebol, mas ele tem suas peculiaridades, porque todos os jogos jogados não era um jogo de 11 contra 11, era times reduzidos, eram propostas reduzidas, então você não conseguia, de fato, utilizar todos os recursos dentro do esporte e futebol, porque não chegou a esse ponto em Blue Lock. Inclusive, esse é uma outra referência à premissa de treino que tem tanto em Blue Lock quanto em Awashi, que é treino em campo reduzido. Então, você reduz o número de jogadores, você reduz o campo para você facilitar a noção do campo. Então, se você consegue parametrizar, vamos dizer assim, o que acontece no campo, pensa que ele está parametrizando o que acontece ali em 1/6 de um campo, 1/10 no caso de Blue Lock do campo. Ou seja, quando, por exemplo, o time de base vai treinar, a molecadinha sub-12, sub-11, eles não jogam com o campo inteiro, eles jogam 1/3, 1/6 do campo. Então, tipo, separa uma parte muito reduzida e eles jogam naquela parte. Tanto que o campo é ramificado e tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, que é justamente por essa premissa. De que ele não precisa se desgastar tanto fisicamente, mas ele precisa, com pouco espaço, fazer muito. Então, dentro dessa ideia, ele reduz o número de jogadores, reduz o espaço, você precisa fazer mais funções. Você precisa atacar, precisa defender, precisa dar passe. Ou seja, você treina todos os fundamentos de uma vez. Então, essa é a ideia. Mas só que você perde a noção tática porque o campo é muito reduzido. Então, você pega uma noção tática de passe, de aproximação, mas você não pega uma macro com relação aos jogadores.
Então, até nesse aspecto, ele é bem fundamentado do porquê que ele utiliza o campo reduzido, porquê que ele reduz o número de jogadores, porque querendo ou não, ele é centroavante. Mas quando pegar os personagens, o centroavante, ele sabe fazer tudo. Ele tem os seus melhores fundamentos, mas ele tem que saber fazer tudo, senão ele não consegue jogar. Faz sentido, faz sentido. E ao longo da narrativa, eles também vão explicando sobre esse aspecto. Fundamentos em geral, sabe? Tem muito fundamento Blue Lock. Blue Lock traz muito fundamento em jogo e off-screen também, né? Porque ele também explica o porquê do ego, o porquê do projeto Blue Lock faz sentido dentro, né, do excêntrico, da proposta excêntrica dele e ainda assim, pô, cara, bacana, muito bacana. Adorei o que eu vi aqui. Eu ia dar um 9, mas eu acho que o 9 é muito. Eu vou esperar a segunda temporada pra dar um 9, então eu vou ficar com 8 mesmo. Pô, foi aquilo que eu te comentei quando a gente fez a tier list, Thunder. Eu não esperava nada de bloco, eu esperava na real que eu odiasse essa bosta desse anime, porque... Eu também. do... Sair de Owashi é forte. Não, pra mim foi pior, porque eu já tinha lido outra obra do seu autor, que é o Jagan, que eu me senti enganado de novo, mano. Eu já esperava, vai ser um lixo. E, pelo contrário, eu fui extremamente surpreendido e estupidamente tudo. Estupidamente divertido, bem pesquisado, estupidamente com excelentes momentos. Cara, eu mantenho um 8 também, cara. Maravilhoso. E que venha a segunda temporada aí pra gente dar altas risadas. 7. 7. Seco. Show. Seco. Inclusive, o Thunder falou que esse é o melhor anime de futebol. Não. Esse Não é o segundo melhor anime de futebol. Quem é o melhor? anime de futebol é Giant Killer. Giant Killer. O Football Manager do mundo dos animes. Esse é o melhor. Já Ok. me falaram desse. Eu já ouvi falar. Tudo bem, tá bom. Mas ele é excêntrico como o Blue Lock? Graças a Deus, não. Não daria certo. Então ele é pior. Não daria Então ele é certo.